Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos concluir, né, essa parte do Evangelho aqui, dos trabalhadores da última hora. Depois darmos sequência, quem vai dar sequência, né, a Maria Laura. A gente leu, né, o Evangelho na semana passada, que tratava de um senhor, um pai de família, que saía de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele foi na primeira hora, que é considerada às 6 horas da manhã, contratou alguns empregados, combinando que eles pagariam 1 denário pelo dia de trabalho, né, que era a moeda corrente na época. E depois saiu de novo às 9 da manhã, depois saiu ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, sempre em busca de trabalhadores, né? A gente colocou que na época, a situação da época era assim, quem precisava trabalhar se concentrava numa espécie de praça, né, nos vilarejos, e ficava aí aguardando os trabalhadores, né? Aliás, quem os viesse contratar para trabalhar na vinha. E esse senhor, esse pai de família, passou por várias praças no decorrer do dia e chamando esses trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O que chama a atenção, né, no Evangelho é que ele só combinou 1 denário, pagamento de 1 denário, com os primeiros trabalhadores, né, os da primeira hora. E para os demais ele dizia, né, um salário, vou lhe pagar o que for razoável, vou lhe pagar o que é devido, enfim, né. E quando chegou no final do dia, ele chamou o seu administrador, para que efetuasse o pagamento de todos os contratados, né? E que começassem dos últimos, né? Os últimos contratados, que foram aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde, ou seja, trabalharam 1 hora só, né, durante o dia. E para esses, ele também pagou 1 denário, né? Para surpresa, até talvez deles mesmos, ele também pagou 1 denário. O que causou uma certa revolta para os que trabalharam desde a primeira hora, porque eles acharam que eles iam receber bem mais, né? Porque pensaram, nossa, se eles trabalharam 1 hora só e receberam, né, 1 denário, nós que trabalhamos desde as 6 da manhã, vamos se encher a burra, né? E isso não aconteceu. Então, também para aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã, foi pago 1 denário. Isso causou uma certa revolta, né? E aí ele encerra dizendo, né, que por isso os últimos serão os primeiros serão os últimos, e diz ainda que muitos são os escolhidos, né, muitos são chamados, aliás, mas poucos são os escolhidos. E a gente falou um pouco a respeito, né, da mensagem, a verdadeira mensagem que há por trás dessa parábola. Porque se a gente olhar de primeira mão, né, a gente também acha injusto, né? Como é que um trabalhador que trabalhou 1 horinha só vai receber o mesmo valor do que aquele que trabalhou 12 horas ou 10, né? Então, a gente não entende. E se for olhar essa situação, assim, na parte material mesmo, considerando só as questões materiais, realmente não é muito justo. Mas o que há por trás dessa parábola é uma outra situação, né? Completamente diferente. Então, a gente viu, né, a gente viu que quem era esse pai de família que saiu, né, para chamar os trabalhadores? Esse pai de família é Deus. O que é a vinha? Quer dizer, ele chama os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O que vem a ser essa vinha? Essa vinha é a construção do reino de Deus. Dentro de nós, fora de nós, ou seja, né, no todo. E para nós, lembrando sempre que esse curso é o Evangelho Interior, o trabalho dessa vinha, né, para nós, é justamente essa nossa, esse nosso objetivo, essa nossa meta, que é o autoconhecimento, né, que é nos olhar, nos enxergar, saber quem somos de fato, o que somos capazes de fazer, né, o que fizemos, o que não fizemos. Então, o convite para nós nessa situação é realmente esse: é desenterrar
digamos assim, né? Pegar uma boa enxada, uma pá e desenterrar essa nossa essência, né? Essa nossa centelha divina que a gente foi enterrando no decorrer de todas as existências, né? Então, esse é o convite também, vamos trabalhar nessa linha. E olhando também para uma outra questão, seria o trabalho pelo exercício da caridade, né? O serviço, caridade e serviço, onde quer que estejamos, porque isso também é trabalhar na vinha do Senhor, isso também é trabalhar na vinha de Deus, porque quando a gente é um exemplo de coisas boas, outras pessoas, as pessoas que nos cercam, pensam: opa, acho que é um bom caminho, né? Se nós espíritas, ou sei lá, qualquer religião, enfim, né? Mas se nós pudéssemos sempre dar bons exemplos, de forma que as pessoas olhassem para nós e nos associassem, pensa que maravilha, diz, olha, essa aí é uma discípula de Jesus, é uma aprendiz de Jesus, olha que coisa linda. Se as pessoas pudessem nos olhar no nosso dia a dia, né, e enxergar em nós, discípulos de Jesus, enxergar em nós a verdadeira caridade, o amor de Deus também, eu acho que isso já seria uma grande coisa se a gente conseguisse chegar, né, nesse patamar. E aí a gente viu também que o pagamento desse denário, na verdade, que pagamento é para quem trabalha devidamente na vinha do Senhor, para quem faz esse trabalho, né, de fato, para quem se dedica no automelhoramento, no autoconhecimento, no exercício da caridade. Que pagamento tem esse servidor, esse bom trabalhador, né? O pagamento é a imensa felicidade que a gente consegue, né? A paz de Jesus, a paz de Cristo, aquela sensação maravilhosa que só tem quem, quem chega, né? A ter contato íntimo com o self e com a centelha divina, né? Eu até comentei na aula passada que eu por 2 ou 3 vezes tive essa sensação e digo a vocês que por teimosia, na verdade, né? Porque a gente até sabe como chegar, mas a gente acaba não fazendo. Mas eu, por 2 ou 3 vezes, experimentei essa sensação, essa coisa enorme que não cabe dentro do peito, que a gente não consegue nem descrever, né? Mas é algo tão maravilhoso que se a gente pudesse viver nesse estado, né? De espírito assim, 24 horas por dia, eu não ia nem querer dormir. E olha que eu sou bastante dorminhoca. Mas é isso. Então, o pagamento, na verdade, é essa alegria, é essa felicidade, é esse bem-estar, né, que a gente consegue após um trabalho bem feito na vinha. Então, é óbvio que o pagamento para quem trabalha desde as 6 da manhã, ou para quem trabalhou 1 hora, 2 ou 3 horas, não dá para ser dobrado, não existe essa felicidade, meia felicidade, não existe meia ou o dobro da felicidade. O pagamento é um só, é atingir esse estado de espírito, né? Atingir essa nobreza, a gente tem até dificuldade de dar adjetivos, né, para essa situação, né? Até porque não é da nossa, a gente não tem como é que eu vou dizer? A gente não experimenta isso devidamente ainda, então tem dificuldades até de falar a respeito, né? Mas então é isso. Então, o trabalhador seria, aliás, o pai de família seria Deus, os trabalhadores, né, os assalariados somos todos nós, e o pagamento, essa questão da alegria, da verdadeira felicidade, da paz, né, da essência do amor. Então, essa é a tradução. E então, hoje a gente vai ver quem são os considerados trabalhadores de última hora, né? E por que os últimos também têm direito ao salário, em que condições, né? Porque a gente também viu lá na terça passada que quando aqueles últimos da 10ª hora, os trabalhadores contratados às 5 da tarde, né, para trabalhar apenas 1 hora, eles não estavam de preguiça, né? Quando esse pai de família, o dono da vinha, chegou e perguntou: mas por que vocês estão aqui parados o dia inteiro?
E a resposta deles é porque ninguém ainda os tinha contratado. Então, não é que eles não estivessem com vontade de trabalhar, não é que eles estivessem com preguiça ou, sei lá, né, dormindo numa rede, como mostra essa gravura ali. Eles simplesmente não tinham sido chamados ainda, né? Então, essa é a interpretação. E imagine vocês, né, eu fico aqui imaginando um trabalhador, um pai de família lá esperando o dia inteiro, às vezes desde as 6 da manhã, né? Falando na questão material, obviamente, né? Ansioso por ser chamado, ansioso por ser contratado. Ele foi contratado às 5 da tarde. Ele nem perguntou, não quis nem saber quanto ele iria ganhar, mas ele foi com toda a boa vontade. Provavelmente ele deu o melhor de si, né? Para que pudesse ser contratado outras vezes também. Então, esse trabalhador deveria estar angustiado às vezes, né? Imagina assim um salário sem, porque naquela época se ganhava de dia para comer à noite, né? Não era uma coisa assim, um trabalho contínuo como é hoje, né? Então, esse trabalhador da última hora, pela boa vontade, pela disponibilidade, pelo empenho, ele merecia também, né, o salário, que é a partir desse slide que a gente vai ver agora. Deixa eu só deslocar aqui para não me atrapalhar. Então, ele diz o seguinte, ó, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava. Laborioso, quer dizer, trabalhador, ele era trabalhador. Apenas lhe faltava o labor, apenas lhe faltava o trabalho. Então, por conta disso, é que ele é merecedor do salário, sim. Por quê? Ele não trabalhou desde cedo, não porque não quis, né? Mas é porque ele não foi chamado. Então, como é que a gente pode trazer isso para a questão espiritual, digamos assim, né? Porque nós sabemos que a parábola tem esse cunho, né? Por trás disso tem essa questão, esse ensinamento espiritual. Como é que a gente pode contratar, como é que a gente pode pensar quem é esse trabalhador que estava ali desde cedo esperando? Porque o que vem a ser a primeira hora, a nona hora, a 10ª hora, sei lá, né? O decorrer do dia do labor, o dia de trabalho, a gente pode comparar como uma existência nossa, né? Então, imaginem vocês que eu, desde que nasci, esteja lá, né, recebendo informações, sendo chamada, recebendo instruções a respeito dessa vinha, a respeito do trabalho que eu tenho que desenvolver, eu receba informações e conhecimento a respeito de Deus, a respeito do autoconhecimento, que eu venha recebendo essas informações desde cedo, mas que eu faço de conta que não escuto, eu vou empurrando com a barriga, eu vou indo, e muitas vezes chego no final da minha existência sem ter feito nada, desperdiçado completamente uma existência, né? Agora vamos considerar uma pessoa que não tenha acesso, sei lá, que vá ter contato com esses conhecimentos, que tenha realmente, se dê conta do chamado de Deus, e primeiro chamado, seja lá em que época for de sua existência, primeiro chamado, larga tudo e vai se dedicar à vinha. E vai se dedicar ao trabalho, ao seu autoconhecimento, vai dedicar o resto da sua vida, a partir daquele momento, à caridade, ao serviço, né? Então, assim, ó, como que esse último, né, que assim que recebeu o chamado, largou tudo e foi trabalhar, obviamente que ele tem um merecimento desse salário. E obviamente que ele vai ser o primeiro, né? É um último contratado, mas que vai ser o primeiro. Por quê? Porque ele estava à disposição, ele não se recusou. Assim que ele teve conhecimento do chamado, assim que Deus o tocou, ele arregaçou a manga e foi trabalhar, né? Na contrapartida, imagine uma pessoa, como a gente conhece, vocês conhecem, não estamos aqui julgando, não é o caso, mas a gente conhece muitas pessoas que nascem dentro de instituições religiosas, seja qual for, que estão lá, né? Mas não estudam,
estão lá por estar presente, mais para receber do que para doar qualquer coisa. Não se empenham para conhecer as suas sombras, as suas más inclinações, nem tampouco para domá-las, né? Tá ali no oba-oba, por falta de coisa melhor para fazer, ele tá lá. Desde criança. Morre lá com uns 90 anos, mas, quer dizer, conhecimento chegou até ele, né? Porque se a pessoa está dentro de uma instituição e tem boa vontade, né? Não tem preguiça, conhecimento está aí à sua disposição. Então, ele não trabalhou na sua vinha, ele não evoluiu, ele não foi em busca do autoconhecimento, tampouco de praticar a caridade, ele não fez nada disso, embora tivesse condições. Então, veja, ele foi contratado, a gente pode dizer que é um contrato desde cedo, mas ele não executou o seu serviço. Ao contrário de alguém que, de repente, chega nessa instituição lá, depois dos 40, 50 anos, não sei, mas resolveu fazer a diferença. Resolveu pegar aquele conhecimento e colocar em prática. É o que a gente sempre fala aqui nas aulas, né? Não adianta a gente ouvir, ler, ouço, estudo, estou aqui, faço de conta, mas nada muda na minha vida. Não consigo pôr nada em prática. O que adianta? É um trabalho jogado fora, né? Então, que sejamos nós, a partir de agora, né? Não sei, só Deus sabe o que passa na mente de cada um, porque eu acho que nem a gente se conhece, né? Tanto quanto Deus nos conhece. Mas se ainda não arregaçamos a manga em busca dessa mudança na nossa vida, se ainda não arregaçamos a manga para trabalhar na nossa vinha, já passou da hora, né? Tá? Então, é nessa linha que a gente vai continuar. Eu vou falando, se alguém tiver alguma contribuição para fazer, né? Fique à vontade. Boa noite, Jorge. Boa noite, Maria Laura, que chegaram depois, a Maria Tati. Boa noite, Helena. Tudo bem, querida? Helena, tá maravilhoso, viu? Ah, que bom. Fico feliz, Deus te mas abençoe. Você, estou aqui só recebendo todas essas irradiações e muito feliz. Continue irradiando esse amor aí que está dando certo. obrigada. Mas se quiserem contribuir, ficarei bem feliz também, tá bom? Então, assim, ó, existem, por exemplo, né, nós vamos classificar os trabalhadores, que somos nós, eu gostaria de classificar em 3 categorias. Primeiro, aquele que está sendo chamado desde o início, mas está lá, inativo, quieto na dele, não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Vai empurrando com a barriga. Aí existe aquele que já o primeiro chamado arregaça a manga e vai em luta, né? Vai em busca de mudanças, de melhoramento espiritual, moral. Mas tem aquele ainda que, além de ficar inativo, ele ainda usa a sua existência, que seria a jornada de um dia, para praticar o mal. E o que vai ser desse? Que é o que trata esse slide, né? Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos. Vamos considerar esse labor do dia como uma existência, não necessariamente, mas vamos considerar como se fosse uma existência. Que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue dos irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nela confiaram, os que nele confiaram. Que será destes? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Imaginem. Então, conscientemente, já te deixo falar, tá, Cris? Conscientemente, eu desperdicei a minha existência inteira, né? Aprontando, blasfemando Deus, dando testemunho contrário, prejudicando meus irmãos. Muitas pessoas que confiavam em mim, eu os traí. Passei a minha vida assim. Aí, quando chega lá, no finalzinho da minha vida, eu disse, opa, quem sabe agora, né? Então, vou dar uma de arrependido e vou... Ah, Senhor,
agora eu quero trabalhar, né? Será que vai ser tão simples assim? O que que Deus vai dizer a ele? Não, não, o Senhor lhe dirá. Não tenho trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais disposto, vem ter comigo. Então, eu me lembro, só para eu concluir, tá, Cris? Eu me recordo quando eu participava da Igreja Católica, que foi a maior parte da minha vida, conversando com um diácono muito amigo, e eu já conversava com ele a respeito dessa teoria espírita, que embora eu tivesse, né, lá, mas eu sempre gostei, na verdade, sempre simpatizei, né? E aí ele me disse o seguinte: imagina, Helena, se todas as pessoas tiverem a certeza que no último ano de vida, né, vão arregaçar as mangas, vão se arrepender e vão trabalhar para o irmão ou fazer caridade, né? O que seria da vida das pessoas? Como se isso fosse, eu até coloquei para ele, né? Mas o problema é saber qual é o último ano da sua vida, né? Porque a morte ou a desencarnação, o desencarne chega sem avisar, né? Então a gente tem que estar sempre preparada, né? Mas é isso, assim, mais triste do que ficar parado, né? Esperando a morte chegar, mais triste do que isso é aproveitar uma existência, né? Aproveitar não, é gastar, desperdiçar uma existência cometendo tanta maldade. Esse vai ter que penar mais um pouquinho, vai ter que voltar a aprender, né, para ficar mais disposto para que Deus então possa aceitar o seu trabalho. Fala, minha linda, Cris Tessarolo. Então, na verdade, você consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo bem. Ah, tá. Não, porque na verdade eu queria comentar assim um pouco sobre mim, né? A minha experiência, assim, né? Eu, eu acho que ao longo da minha jornada inteira nessa existência, eu tive vários chamados. Vários, vários. Só que eu não conseguia entender. Eu não conseguia, porque eu fui criada por uma mãe católica, um pai simpatizante no kardecismo, que meu pai ele tem conhecimento de literatura, né, do kardecismo, mas a minha mãe é muito muito praticante. E quando eu tinha lá pelos meus 15, 16, eu fui procurar uma coisa que eu conseguisse entender e me encaixar e concordar. E eu encontrei no kardecismo uma oportunidade de melhor a síntese do que eu buscava e entendia como Deus, né? E esse foi o primeiro ponto, né? A entender me sentir confortável dentro de um local para conseguir concordar com ele e fazer a prática, né? A prática da palavra, que é tudo um começo, né? Sim. Então, depois disso, eu vi que eu começava a dar desculpas, entende? Por exemplo, porque eu trabalhava, eu não tinha tempo para poder fazer uma atividade social, porque eu achava que eu tinha que me doar, né? E eu fiquei com essa ideia fixa durante muito tempo, que eu tinha que doar, que eu tinha que me doar, que eu tinha que doar meu tempo, que eu tinha que doar, e aí eu não conseguia arrumar muito tempo. E aí eu entrei na aviação e daí as coisas parece que ficaram mais apertadas ainda, porque eu sou plantonista, então acaba que... E aí eu fiquei, não, eu tenho que me doar, eu tenho que me doar, eu tenho que me doar. E um pouco antes de começar o curso, acho que cerca de uns 2 anos antes, 3, eu fui tentar fazer um trabalho social e não consegui novamente, né? E aí veio a pandemia, passou os anos, veio a pandemia, encontrei nesse curso um grande apoio, um alicerce para mim, e eu me encontrei assim que, na verdade, essa questão de fazer para fora, eu não tenho como construir uma casa na areia. Eu não tenho como construir uma casa, ajudar a construir uma casa de alguém se eu não tenho a minha casa, se eu não tenho a minha morada, né?
Então, essa edificação moral, que é dia após dia, dentro das adversidades da vida, que é onde se põe mais a prova e fogo, né? Como que tu vai se comportar mediante a um dado fato que tu precisa realmente ver, opa, eu estou trabalhando com espelho, o outro está trazendo para mim uma coisa que, na verdade, não é dele, é minha, que eu tenho que trabalhar. Então, todo esse entendimento, toda essa questão, é muito libertador, né? Se torna leve. E isso eu acho que é só um pouquinho do que eu começo a entender do processo, né? Porque o processo, ele é bem mais... Eu vejo, assim, vocês que estudam há mais tempo, que têm maior entendimento e conseguem botar em prática também, que eu fico fascinada, né? Quando o Jorge fala. Não, é observar, observar. Então, assim, eu acho que fazendo uma conexão com um gancho com a tua aula, essa questão de ser chamado é uma questão que, primeiro, é um passo de cada vez, é entender o processo que a gente passa, depois ser chamado para trabalhar, depois que nada adianta ser chamado para trabalhar se tu não entende o que tu vai fazer, o que vai trabalhar contigo mesmo, com essa ferramenta de divindade que Deus te deu, que é o teu corpo, tua mente, teu espírito, né? Então, eu acho que era isso, Helena. Só queria falar essas Mas palavrinhas. muito pertinente essa tua fala, Cris, porque eu, na verdade, vejo, né, no alto da minha arrogância, você sabe que eu sempre me considerei uma pessoa especial, né? E eu, quando comecei a estudar, eu achava assim que... Eu até conversava com a Cris e com o Jorge. Eu tenho a impressão que eu tenho uma missão muito grande na vida. Eu achava, sabe? Que eu tinha essa missão. Quando, na verdade, é bem como tu falou, Cris, é um processo lento até, porque a gente não consegue resolver tudo numa existência só. Mas é bem o que tu falou, assim, a gente consegue externar, colocar para fora, mostrar para os outros apenas o que há dentro de nós. Então, é preciso, sim, começar de dentro, né? A mudança começa de dentro. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente acaba estando bem fora também. E o contrário também é verdade, né? Quando eu não estou bem espiritualmente, quando eu estou com problemas, quando eu estou nervosa, quando eu estou raivosa, o que eu vou de bom passar para as pessoas, né? Então, é bem isso, assim, ó. Hoje eu entendo que não tem uma grande missão me esperando. Hoje eu entendo que eu preciso trabalhar nessa vinha, trabalhar nesse reino, nessa construção de mim mesmo e das pessoas que estão à minha volta, nas pequenas coisas, sabe? O mínimo do mínimo, aquela coisa mais insignificante, é ali que eu posso mostrar o que é ser filho de Deus. Aí que eu posso mostrar como se faz, o que é ser uma discípula de Jesus, né? Eu me lembro até que eu falava para o Jorge, né, falando um pouco aqui de casa, é fazer na tua casa aquilo que ninguém quer fazer, sabe? E fazer, mas não fazer reclamando, fazer de bom coração, sem falar nada, olha, eu vou fazer, tá? Não, sabe? Faz, executa o trabalho de bom coração, executa com amor a mínima coisa, mínima, né? Colocando até no teu exemplo, Cris, imagina assim, tu entrar num avião e ser recepcionada com um sorriso, ó, bom dia, boa tarde, boa viagem, sabe? Isso aí pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Helena, Oi? deixa eu te contar uma coisa. Tu falou de sorriso, né? E também tem outra coisa para comentar também em cima da tua fala, que é assim, ó. Primeiro a questão do amor, né? Uhum. Se o grande ensinamento que Jesus veio nos dar é o amor, né? Então, eu particularmente, assim, eu tô ainda nessa busca, sabe? Eu tô falando porque para mim ainda é um pouco teoria, mas eu tô nessa busca, assim, de tentar encontrar o amor para praticar ele cada vez mais, E tu tá sabe? buscando onde? Eu Só tô para buscando saber.
eu estou buscando... Boa pergunta, Helena. Boa pergunta. Eu estou buscando me entender primeiro, sabe? É uma reflexão que eu faço, assim, que eu procuro entender que eu tenho amor. Eu Exatamente, tenho esse amor e esse amor, ele já está comigo, né? Ele... exatamente. Então, assim, às vezes eu fico pensando, um amor próximo a mim, né? Daí eu penso que a primeira coisa, quando eu fiz essa reflexão, é o amor do meu pai e da minha mãe, o amor do meu marido, o amor dos meus irmãos, o amor dos meus, né? Mas, na verdade, é o meu amor, é como eu me trato, né? Uhum. E, em cima disso, tratar quando vem aquelas adversidades que são complicadas da vida, né? A questão dos desafios que aparecem no teu cotidiano, contigo mesmo, tu e teus monstros, e com os outros, né? E essa questão que eu queria falar do sorriso é o seguinte: uma vez eu perguntei para um chefe de cabine, né? Eu queria saber, assim, ele é meu amigo também, né? E eu pedi um feedback dele, né? Daí ele assim, Cris, eu não tenho nada que falar de ti profissionalmente, assim, como pessoa, eu gosto de ti e tal, a gente é amigo, e profissionalmente, tu é uma boa profissional, tal, eu só tenho uma coisa para te falar. Uma vez eu estava de passageiro e eu vi tu trabalhando no carrinho, servindo, serviço de bordo, com outro chefe de cabine. E vocês dois pareciam estar muito emburrados, muito enfesados. Vocês não deram um sorriso, cara. Quando ele falou isso pra mim, Helena, aquilo ali falou, gente, como que eu faço isso? E era um hábito. E eu nem me flagrava, Uhum. sabe? E hoje, essa prática que eu faço, às vezes, ela é, ela é difícil, ela não é fácil, né? Mas quando eu atendo, eu procuro dar um sorriso. E é incrível o que acontece o retorno, porque a gente espera retorno, né? Eu não vou dizer que não, porque a gente espera, né? Mas às vezes eu dou e estou dando porque eu estou feliz, que eu estou bem e tal. Mas quando eu não estou bem e as pessoas são um espelho e a pessoa ri para mim também, eu já fico tão feliz que eu já começo a sorrir porque eu ganhei um sorriso, entendeu? Eu dei, mas eu ganhei. É isso que eu digo, ó, são nessas pequenas coisas, sabe, Cris? E assim, ó, na verdade é um exercício, tá? O melhor de todos os exercícios, pelo menos que tenha funcionado para mim, é começar a olhar para todas as pessoas como filhas de Deus, como irmãos, saber que Deus está em todas elas, assim como está em nós, que a centelha divina está em todas as pessoas, assim como está em nós. Então, assim, ó, é um exercício que eu tenho feito, que eu digo para vocês, estou longe, longe de conseguir grandes coisas, mas é uma questão de hábito, a gente tem que ir exercitando, exercitando diariamente, né? Lembrando sempre, o amor está, nós somos, a nossa essência é o amor, porque Deus é amor, a nossa essência é amor, né? Só que a gente conseguiu enterrar esse amor, né? Durante todas as existências, todas, só Deus sabe o que nós fomos e o que fizemos, né? Sabe Deus quantas vidas, quantas existências já tivemos. Então a gente não tem o hábito, a gente não. Eu não conheço ninguém, por exemplo, que seja por amor, assim, que a pessoa que olhe que tu não veja nada no seu amor na pessoa. Porque a condição nossa de estarmos aqui, né, nesse planeta de provas e expiações, ainda é essa, digamos, esse coração de pedra, entre aspas, que a gente não consegue. Estamos longe da abnegação, longe de abrir mão das nossas coisas para o bem-estar do outro. Nós, quem de nós faz isso? Eu, por muitos e muitos anos, passei a minha vida revoltada porque eu queria ser servida. Eu me achava a rainha, né? Só se fosse da cocada preta, mas eu me achava a rainha, eu achava que todo mundo tinha que me servir, a minha vontade tinha que prevalecer, a minha opinião era mais importante, né? E hoje eu vejo que, nossa, né? Quem sou eu, na verdade, né? Não sou melhor nem pior do que ninguém, talvez até pior, né? Mas, enfim, é, é isso, sabe? É essa construção diária. A gente tem que lembrar de quem nós somos diariamente. Nós somos a essência, sim, nós temos Deus, nós somos a essência de Deus,
Nós temos a luz dentro de nós temos o amor dentro de nós. O mais complicado que tem sido para mim é me lembrar disso diariamente. Mas quando eu me lembro, quando eu olho para o próximo e vejo, lembro que ele também é uma centelha como eu, que nós todos somos ligados, né, por essa luz, a luz é uma só. Todos nós temos uma lâmpadazinha dentro de nós, todos ligados, interligados entre si, né? Acho que todos nós já passamos por essa experiência de que a nossa irritação, ela faz mal a quem está perto de nós, assim como a nossa alegria faz bem a quem está perto de nós. Tem pessoas que a gente chega perto, nossa, faz tão bem, a gente pode estar num dia ruim, mas o fato de chegar perto dessa pessoa, a gente já melhora. Então, porque essa pessoa tem algo de bom, tá? Está mesmo sem falar nada, ela está passando para nós. Então, quando a gente começar a perceber isso, sabe? Aí as coisas vão ficar. Acho que a gente vai entrar no caminho certo, digamos assim. Mas é trabalhar diariamente, né? Acima de tudo, olhando quem somos, parar de se esconder, parar de ficar jogando as coisas embaixo do tapete, de ficar dando desculpas disso, de aquilo, e olhar. Confesso que não tenho gostado muito das coisas que tenho visto, mas até o curso que a gente está fazendo, né, que é essa programação neurolinguística, ele fala muito de tudo que vem na nossa mente em forma de pensamento, são registros que nós temos no nosso inconsciente. Então, e às vezes vem cada coisa na mente, assim, fico pensando, nossa, de onde vem isso, né? E tu ter a consciência, começar a perceber que algum registro tens disso. Então, em alguma existência, tu presenciou ou tu causou aquele tipo de coisa, né? Não para nos culpar, absolutamente. Não adianta, né? A culpa não resolve nada, né? Mas para a gente começar a perceber, principalmente que não posso estar julgando ninguém se eu nem sei o que fui, sabe Deus, se não fui muito pior do que a pessoa que eu estou julgando, apontando o dedo e criticando, né? Mas é isso. Então, esse trabalho na vinha tem que ser diário, constante, com boa vontade. Posso ir à frente? Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Pensa que bom se todos nós tivéssemos ido ao primeiro chamado, né? Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. O que são esses grilhões, né? Todas essas sombras que a gente arrasta, que está aí conosco, e a gente vai arrastando de encarnação em encarnação, né? Algumas bem aproveitadas, resolvendo alguns grilhões, algumas situações, outras mal aproveitadas, né? Verdadeira perda de oportunidade, como a gente mesmo já passou por isso, né? Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Será mesmo? O que faz a gente pensar que há séculos e séculos Deus vem nos chamando e a gente não aceitou o convite? O simples fato de estarmos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Porque se nós tivéssemos aceitado o convite há séculos e séculos, e tivéssemos nos propostos desde então a melhorar, a trabalhar na vinha, eu acho que já estaríamos bem mais evoluídos do que estamos hoje, né? Então, Deus nos chama há muitos séculos e séculos, há muitas existências, provavelmente, né? Quase que certeiramente. E a gente fez de conta que não ouviu, né? Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, embora lhe pareça longa, mas não é do que um instante fugitivo da imensidão dos tempos que formam a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. Então a gente pensa assim, nossa, mas você tem uma vida longa, a pessoa viveu 90 anos. Aí tu faz um simples cálculo, imagina o que vem a ser 90 anos para 10, comparado com 10 mil anos, por exemplo. Compara com 100 mil anos.
com 1 milhão de anos. Então, a existência nossa, gente, é uma porcentagem mínima, mas que, se bem aproveitado, pode valer muito mais do que 100 vidas anteriores ou 1000 vidas de existência, né? Então, assim, ó, empregai bem a hora que vos resta. Então, nós não sabemos, nenhum de nós sabe quanto tempo mais vamos estar por aqui, mas vamos começar a empregar bem. Ai, mas eu não sei, eu gosto muito, sabe, desde que eu ouvi essa frase, né, do apóstolo Paulo, fiquei bastante impressionada, e é uma grande verdade, né? Quando ele diz que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E a gente tem visto, né, que esse mal que eu não quero, porque acredito que todos nós, né, sem exceção, a gente faz muitas coisas que não gostaria de ter feito. E por que razão? Porque ainda não aprendemos a silenciar a nossa mente, ainda não aprendemos a controlar os nossos instintos. Ainda, eu até falei na aula passada que também a gente, esse estudo que a gente está fazendo, né, até explicou, digamos, cientificamente falando, né, que essa parte de trás da nossa cabeça é o nosso cérebro, a mente reptiliana, que é a mais antiga e a dos instintos, né, e a inteligência está aqui em cima, na cabeça, né, no cérebro. E sempre a gente age primeiro pelo instinto. E somente quando a gente consegue parar, não deixar o instinto agir, não agir por impulso, respirar, né, dar o tempo entre um pensamento e outro, só ali a gente vai começar, né, vai conseguir fazer o que a gente quer e deixar de fazer o que a gente não quer. Porque em sã consciência todos nós sabemos o que queremos fazer, mas infelizmente ainda não conseguimos. Porque ainda não conseguimos dominar, ainda não conseguimos estar presente na nossa casa mental 24 horas por dia, né? E esse é o segredo, eu penso que esse é o caminho, essa é a receita, embora com bastante limitações que a gente ainda tenha de aplicar, mas a receita é essa, é calar a mente. O impulso não pode nos dominar, gente, só quando a gente conseguir parar os impulsos é que a gente vai conseguir fazer o que quer e o que é certo. Eu vejo que isso é aproveitar essa existência, né? Principalmente na questão da caridade com a gente, caridade com o próximo, a caridade com a família. Não a caridade de doações materiais, mas a caridade da compreensão, a caridade do não julgamento, né? Como eu disse, como é que eu vou julgar? Nossa, eu sou muito boa para julgar, já falei para vocês, né? Então, assim, ainda essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem à noite, eu estava descendo aqui perto de casa, de carro, tal, eu vi uma mulher fazendo um programa, né? Ali esperando, tal, quase pelada, enfim, né? Gente, minha mente, nossa senhora, será que essa mulher não tem nada melhor para fazer? Olha, isso vem assim, sabe? E é isso a gente faz com todo mundo, a gente faz com as pessoas, a gente critica as atitudes delas, né? E aí depois eu fiquei pensando, né? Logo em seguida eu pensei, vai saber o que eu não fiz, o quão pior do que essa mulher, né? Essa irmã que está ali naquela situação agora, o que eu sei da vida dela? Eu não sei nada da vida dela. E mesmo que eu soubesse, né? Vai saber se em existências anteriores eu não fui muito pior do que ela, né? Fiz coisas muito piores do que ela. Então, é isso que eu digo, assim, quando a gente consegue parar o nosso instinto, parar o nosso impulso, analisar melhor, a gente para de fazer as besteiras que a gente faz. Jesus, opa, o Jorge caiu. Tinhas caído, Jorge? Tudo bem. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Fala, Jorge. Oi, nada, é que caiu e eu tive que... Estou entrando de novo, tá bom? Ah, sim, eu notei. Seja bem-vindo de novo, então. Obrigado. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés
e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Últimos chegados, os espíritas, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, esse slide fala assim, porque a gente fala, os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora, né? Olhando para um outro foco, assim, né? Nesse contexto aqui. É considerado os trabalhadores da primeira hora, os nossos predecessores, os que vieram antes de nós, começando pelos profetas, por Moisés, né? Apóstolos, pelos mártires, os pais da igreja, enfim, todos os que foram aqui acima citados. Eu fico imaginando, imaginando não, eu fico agradecida a Deus, porque veja como para nós hoje é fácil falar de Jesus, é fácil dizer, eu sou discípula de Jesus, porque ninguém tem que morrer queimado por conta disso, ninguém precisa ser perseguido por conta disso, né? Os que vieram antes de nós para conseguir implantar, né, o evangelho, para conseguir, digamos assim, nos mostrar tudo que veio, tudo que vivenciaram, né? Eles sofreram horrores, coisa que nós, meu Deus. Então, assim, nós somos os últimos, os trabalhadores da última hora, e somos agraciados, nós somos beneficiados por tudo que veio antes de nós, né? Até mesmo o Kardec, né? O Allan Kardec passou bastante trabalho também para poder estudar, para poder codificar, né, a linguagem espírita, a teoria, a doutrina, aliás. Então, a gente tem tudo pronto, tudo mastigado, dado de graça entre aspas, porque assim, eu não precisei me sacrificar, eu não precisei, quer dizer, não que eu saiba, né, vai saber, assim, em existências anteriores, eu não tive que passar por isso, né, mas hoje, assim, para nós, nos dias de hoje, com toda a internet, com tudo que temos à disposição, a gente só não estuda se não quer. A gente só não se propõe a mudanças, não consegue trabalhar na vinha por não querer. Não é por medo de morrer, não é por medo de ser perseguido, não é por falta de conhecimento, é por falta de vontade, é por preguiça, né? Então, assim, a gente tem tudo à nossa disposição. Temos todos esses ali. Aí eu até me questionei, né? Mas por que profetas, Moisés, que foram os primeiros, né? Vamos encaixar, por que eles seriam os últimos, né? Porque daí também me deu uma certa confusão. Que na verdade, assim, né? Eu imagino que muitos desses citados acima reencarnaram muitas outras vezes. Talvez ainda virão a ter que reencarnar para se melhorar mais ainda, né, para poder chegar no top, né, chegar no arcanjo. Então, acho que talvez muitos deles até convivam entre nós, sei lá, a gente não tem como saber, né? Mas o fato é isso, assim, então, os espíritas são considerados trabalhadores da última hora. Cabe a eles, ou seja, cabe a nós, o trabalho árduo, o trabalho mais efetivo, o trabalho incansável nessa vinha do Senhor, né? Porque para nós tudo foi dado. Deus cuidou que as coisas viessem na sequência certa para que chegasse até nós de forma mastigadinha, assim, é só pegar a bola e sair jogando, não precisamos fazer mais nada, né? Quer comentar alguma coisa, Jorge? Ou qualquer outra Helena, pessoa? Não, tá maravilhoso, Helena. Segue em frente aí. Então, tá bom. Missão dos espíritas. A nossa missão, então, trabalhadores da última hora. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas?
Todos nós já temos ouvido sobre isso, sobre o Apocalipse, sobre a regeneração, né? Que a Terra está entrando num período de regeneração. O que é essa regeneração? Então, nós estamos saindo desse planeta de provas e expiações e, quiçá, sejamos abençoados para entrar no planeta de regeneração, né? O que será que tem nesse planeta? Certamente bem melhor do que esse que nós vivemos, né? Obviamente, não será o verdadeiro paraíso, o mal vai estar presente lá ainda, né? Mas em menor quantidade, de forma que as pessoas... Porque hoje, se a gente for analisar, tem pessoas que, né? A sociedade que a gente vive, as pessoas enchem a boca para dizer, eu passei a perna, eu roubei, eu sou rico, mas sabe? Enche a boca com orgulho, né? E tem muitas pessoas que ainda aplaudem, né? Então, creio que no planeta de regeneração, o mal vai existir sim, mas as pessoas vão começar a se envergonhar, né? Eu acho que o bem vai, se não for maior, mas pelo menos vai estar equiparado, né? Então, quem sabe a gente consiga, né? Nós precisamos estar lá, né? Vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Pegando a chave, a fala da Cris Tessarol no início, o que é esse ide e pregai? Então eu vou largar tudo, vou largar minha família, vou botar uma mochila nas costas e vou sair por aí a pregar o evangelho. Bom seria, nossa, seria perfeito, mas não precisamos fazer isso. Precisamos aplicar o evangelho, precisamos trabalhar nessa vinha no nosso dia a dia, com as pessoas que cruzam os nossos caminhos, né? Esse dia eu passei para caminhar aqui perto de casa mesmo, na marginal da BR, eu vi uma pessoa caminhando também, uma senhora, mas quer dizer, acho que ela não estava caminhando, ela estava cheia de sacola, e ela de cabeça bem baixa, assim, sabe? E eu vinha feliz, estava num momento feliz, eu estava pensando em alguma coisa boa, eu vinha rindo que nem uma retardada, mas enfim. E aí, quando ela levantou a cabeça, eu estava rindo. Ela me deu um sorriso tão bonito, assim, sabe? Não sei quem era, mas retribuí com aquele belo sorriso. E aí, depois eu fiquei pensando, né? Tão simples, tão fácil, né? Um sorriso, às vezes, pode iluminar, pode ajudar, né? Uma boa energia que bate, que sai da gente, que bate em alguém. Gente, só benefícios para nós e para essa pessoa também. Então, assim, ó, pregar a palavra divina é isso, é pôr em prática no dia a dia, com todas as pessoas com as quais convivemos. É aquela coisa, tem gente que no trabalho, fora de casa, é um gentleman, é uma pessoa extremamente educada, nossa, tão querida, chega em casa metendo os pés em todo mundo com as grosserias, né? Então, que a gente não seja duas pessoas, né? Que a gente consiga ser uma única pessoa, que a gente consiga tratar as pessoas dentro da nossa casa da mesma forma que a gente trata as pessoas do nosso ambiente de trabalho, desde que lá a gente consiga tratar bem as pessoas, né? Jorge, quer falar alguma coisa? O teu microfone está aberto? Eu esqueci, desculpa. Sabe que velho esquece tudo, né? Mas eu agora vou desligar aí. Não tem problema. Então, essa figurinha ali, ai de mim se não pregar o evangelho. Claro, voltando a falar, gente, eu só posso dar o que eu tiver dentro de mim. Então, claro que primeiro eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso desenterrar este amor que eu consegui enterrar, pegar uma enxada todo dia e cavar um pouquinho em busca desse amor, porque ele está lá. Nenhum de nós tem dúvida disso, eu creio. Mas a gente precisa cada dia. É um esforço diário. E o mínimo que eu conseguir nessa existência vai ser melhor para mim, obviamente, né? Eu vou conseguir diminuir um pouquinho a minha dívida, entre aspas, né? Então, bora lá, gente, vamos evangelizar. Onde estivermos, do jeito que conseguirmos. Eu, às vezes, vocês sabem que eu já compartilhei com vocês,
às vezes eu deixava de fazer um bem, porque na minha mente vinha, faz, a pessoa vai ficar feliz contigo, nossa, tu vai ser a pessoa, né? E aí eu deixava de fazer por conta desse pensamento que vinha. E aí, quer dizer, ia morrer dessa forma. Então, hoje, mesmo que o pensamento venha, eu faço da mesma forma. Mesmo que não seja, sei lá, que não vai me melhorar espiritualmente, mas eu vou fazer o bem para alguém. Porque esse primeiro pensamento que vem, a gente sabe que não é o ideal, não é o que eu devo seguir, não é o que eu devo ouvir. Então, faça o bem. Faça o bem. Mesmo que venha na tua mente, que tu estejas fazendo isso para receber algum benefício, como a Cris falou, né? Para receber algum benefício ou para, né? Para que as pessoas me vejam como uma pessoa boa. Mesmo que isso venha à tua mente, faça o bem. Preferencialmente de forma invisível, mas não deixe de fazer. Pois não, Cris? Hoje eu tô faladeira, né, Helena? Que bom, já que ninguém quer falar, né? Pelo menos você fala, né? Tô brincando, Cris. Oi, Helena. Deixa eu te falar, porque assim, ó, naquilo que tu comentou a respeito de que tu estava caminhando e daí tu sorriu, estava feliz, né? Eu queria fazer só uma aspas, porque mediante aos momentos de felicidades que são meros e poucos e que talvez a gente nem sabe qual é a dimensão da real felicidade nesse mundo, eu queria mencionar que quarta-feira passada a gente fez o evangelho aqui no nosso lar, eu e meu marido, e o tema era sobre melancolia, né? Que diz que, assim, basicamente, momentos de infelicidades a gente sempre tem e a gente vai carregar por muito, talvez até mais superior do que os momentos de felicidade, né? Só que ele explica que esses momentos de melancolia e infelicidade, eles estão ligados também porque a gente está preso nesse corpo, né? E a gente tem que passar por aquilo que tem que passar. Então, e fala que para resistir, para que a colheita desse fruto ela vai ser merecedora, né? Dá um estímulo na palavra, ele dava um estímulo para resistir e prosseguir, sabe? Então, assim, os momentos, eles são oscilantes, né? Somos pêndulos, né? Temos essas questões a lidar ainda. Então, só queria citar essa palavra que a melancolia, que também não é uma tristeza, né? Mas são momentos assim que tu faz, que é aquela coisa do corpo fluido, né? Do orai e vigiai, do policiar o pensamento, né? E diga, opa, será que é meu? Será que não é? Será que é influência? Bem, se for meu, se for influência, eu não aceito, eu não quero. E daqui para frente eu vou mudar. E como que a gente muda? Aquela sintonia, faz aquela oração que a gente aprendeu com a Tati Tessarolo, que, né, que ela comenta bastante da fé raciocinada, não daquela coisa mecânica, né? Às vezes não precisa ser um Pai Nosso, que é o nosso mantra, mas aquela fala íntima, assim, com Deus, né? De pedido de filho para pai, né? Me ajuda, né? Aquela conversa sincera. E aí tu começa a sair da sintonia, né? Porque a lei da atração, ela tá aí, é uma questão de física quântica que se estuda, né? É uma questão, assim, que vai além só da fé e em várias outras também questões que a gente sabe que de melhoras, né? Das pessoas que estão numa situação de doença, de baixa, e estão bem, né? Elas acabam ficando bem por causa do pensamento positivo, da oração, não se entregam para a doença. Enfim, Heleninha, era isso. Mas, nossa, falasse tudo. É bem isso, Cris. O importante é isso, é orai e vigiai. Né? É bem isso, assim. É estar atento, porque, infelizmente, a gente ainda tem esses momentos, né? Como eu falei no início da aula, nossa, se eu conseguisse estar, né, permanecer naquele estado de alegria, de amor, eu não consigo nem descrever, né, aqueles poucos momentos que eu tive na vida, se eu conseguisse estar assim sempre, eu não queria nem dormir, porque é uma sensação indescritível, né? Mas a gente não consegue ainda, mas, é como tu falou,
o mais importante de tudo é estar alerta. Por que é que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? De onde está vindo isso? É meu, não é? Mesmo que eu não tenha respostas, mas é saber fazer a escolha certa como tu colocou. Eu não quero isso, né? É claro que às vezes esse sentimento está aí para nos ensinar alguma coisa, para nos dar alguma mensagem. Então, não acho vantagem também dizer, não quero, deu, não, né? Analisa, presta atenção, né? Por que que te deu essa... Eu tive recentemente uma experiência bastante interessante, até numa mesa mediúnica, em que um dos elementos falou algo que me machucou lá no começo, né, dos trabalhos, e no final, assim, um pouco mais adiante, eu chorei, nossa, era um choro, assim, que eu até, primeiro achei que não era meu, depois eu entendi que era, assim, um choro de uma mágoa. Então, às vezes, essa mágoa veio, né, eu chorei muito e depois eu comecei a pensar a respeito, né, por que eu fiquei tão magoada? Por que me feriu tanto, né? Porque feriu, na verdade, o meu orgulho. Então, na verdade, assim, não é as coisas, o que nos fere não é a nós, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, né? A nossa arrogância, né? É esse que nos fere, que nos faz, às vezes, ficar tristes. Então, a gente tem que reconhecer isso também. Eu aprendi até uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu até vou procurar depois e vou citar, que eu achei maravilhoso, assim, que ele nos ensina a fazer a prece nessas horas, a reconhecer uma atitude, fui invejosa. Então, para naquele momento, reconhece-se invejosa. Pede a Deus forças, né, para conseguir domar, para conseguir dominar, para conseguir clarear essa sombra, né, pede ajuda a Deus. E pede força para depois quitar para, digamos assim, para pagar, né, ou me fugiu até a palavra, mas reparar, né, aquele mal, porque, como a gente viu, o que eu sinto vai para o meu externo, né, então, de uma certa maneira, vai agredir, vai ofender alguém, então, tá sempre assim, sempre alerta, né, analisando o que sente, conversando com Deus. Nossa, me lembro uma vez, primeira vez que eu vi a Cris falar isso lá no Ceará, eu achei aquilo tão interessante, não sei se vocês estavam, que ela falou assim, ó, Deus está aqui, ó, bem pertinho, não precisa erguer muito o braço, Deus está aqui, é só eu chamar, só pedir, Ele vem, Ele nos atende, mas é como, acho que foi a Tati que falou, né, mas eu quero para ontem, Pai Nosso, não é assim que resolve, né, primeiro tem que me acalmar, analisar, e depois aí chamar por Deus, me ajuda a resolver essa situação, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando, né? Então, assim, ó, esse é o caminho. A receita já, a dona Cris Tessarolo deu todinha para nós agora. Obrigada, Cris. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Nós conhecemos a nossa inferioridade, nós sabemos, né? Até como eu vou repetir, por isso que a gente está aqui, né? Lançai-vos em cruzadas contra a injustiça e a iniquidade. Deus vos guia. Quem importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? O pastor saberá defender suas ovelhas. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Vamos mover as montanhas. Que montanhas? As montanhas que nos impedem de chegar à nossa essência, à nossa centelha divina. É isso que a gente precisa remover, a gente precisa tirar essas montanhas do caminho, para que a gente possa acessar essa nossa essência, acessar esse amor imenso que há dentro de nós. Ele está ali. E a gente não quer caminhar, né? A preguiça, a falta de vontade, o comodismo, a inércia, né? Porque dá trabalho, mas o pagamento, né? O denário compensa. Então, vocês imaginem, vamos remover essas iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda.
Vocês imaginem assim, né? A gente provavelmente não vai estar vivo para isso, mas imagina chegar num ponto, um dia em que muitas das maldades, dessas iniquidades, essa corrupção, a ganância, né? Essa fome de poder, isso aí, imagine que as futuras gerações não tenham mais que conviver com isso. Que sonho de consumo, né? Seria. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Que dois mundos seria esse? Eu interpreto como o material e o espiritual, né? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Que tarefa que Ele está nos confiando, gente? Né? É essa tarefa, a tarefa do evangelizar, a tarefa de levar Jesus às pessoas, a tarefa de levar amor, da caridade, do serviço. Eu contei para vocês que um dos momentos, né, o mais recente episódio em que eu conheci que eu senti essa satisfação, é uma coisa tão estranha, parece assim que eu me abro inteira e não cai, não tem espaço para mim, sabe? Eu não consigo ficar aí naquele espaço, né? A minha última experiência foi um dia em que eu passei servindo as pessoas. Foi aniversário do meu marido, a família dele é uma família bem grande, e eu dediquei o dia ao trabalho, a servir, a cozinhar, a servir, a limpar, e quando chegou no final do dia, eu estava maravilhosamente bem. Nem cansada fisicamente eu estava, foi uma coisa assim. Então, por quê? Depois eu me dei conta, foi um dia que eu servi, que eu passei o dia servindo, não fui servida, eu servi, mas sem reclamar, não tinha má vontade, que não é sempre que eu consigo, imagina. Mas foi um dia em especial que eu não me custei a fazer nada. Eu trabalhei o dia inteiro, mas trabalhei com amor que eu nem sabia que tinha dentro de mim, sabe? E no final do dia eu recebi esse denário, né? Eu recebi essa moeda aí, que foi essa alegria imensa. Isso aí eu consigo outras vezes. Então, assim, Deus está confiando a nós, gente. Né? Vamos dar bons exemplos. Imagine que as pessoas que nos cercam, todos queiram, olha, eu acho que eu vou começar a estudar, eu acho que eu vou procurar me informar sobre o Evangelho. Também quero, né? Porque as pessoas pudessem olhar para nós e ter vontade de fazer o bem. Isso, Deus ficaria orgulhoso da gente, né? Pensem. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, na sua vinha, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Já falamos que essa caridade não se refere apenas a bens materiais. Os bens materiais são necessários, sim. Vestir, dar de comer, auxiliar. Mas também essa outra caridade da compreensão, o não julgar, o amar, o servir. Né? Então, eu acho que isso é que Deus espera da gente. Né? Então, ditosos serão os que houverem trabalhado nessa vinha, com serviço e com caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Eu achei muito interessante esse vós que soubestes impor silêncio, porque quantos trabalhos poderiam ser bem melhores
se as pessoas silenciassem o ciúme, a inveja, né? Muitas vezes eu estou ali em um trabalho social, que seja no centro espírita, nossa, mas se uma pessoa se destaca, eu já invejo, eu já fico com ciúme, e ali eu já emito energias ruins e aquele trabalho não vai ser bom, ou pelo menos não tão bom quanto poderia ser, né? Então, trabalhemos juntos, né? Se alguém se destacar, eu digo, nosso trabalho, né, como disse o João Batista, quem tem que aparecer é Jesus, não somos nós. É Ele que tem que aparecer, eu tenho que sumir, se eu puder ficar invisível, melhor, né? E sempre lembrando, né, não saiba a minha mão esquerda o que faz a direita. Então, vamos trabalhar nessa vinha, com caridade. O ciúme vem, claro, a gente sente, a inveja vai vir, vai, mas a gente precisa, como disse a Cristi Sarola há pouco, a gente precisa estar desperto, porque quando ela chegar, a gente optar, fazer uma escolha correta. Não, eu não quero sentir isso, né? Eu não preciso disso agora, né? Porque tanto o ciúme quanto a inveja, na verdade, é uma questão até de julgamento também. Eu julgo que o outro seja melhor do que eu me sinto inferior. E a gente sabe que todos nós viemos do mesmo lugar e voltaremos para o mesmo lugar, uns antes e uns depois. Mas todos nós somos filhos de Deus, né? Então, por que que a outra pessoa não pode se destacar? Por que que a outra pessoa não pode, naquele momento, fazer um trabalho melhor do que o meu? Né? Então, eu vou me juntar a ela para que o trabalho seja feito. Que o nosso objetivo maior seja a obra e não o nosso bem-estar. Né? Que a gente consiga a abnegação, quer dizer, abrir mão das nossas coisas, dos nossos sentimentos, para trabalhar em prol de uma grande obra, em prol digamos, da implantação do reino, né? É isso que Deus espera da gente. Deus nos conhece, Ele sabe o que vai dentro de nós, né? Então, que a gente consiga domar essas nossas más inclinações, interpretar, compreender e ir adiante. Sempre com foco na obra, sempre com foco no trabalho que o Senhor espera que a gente faça, que Deus espera que a gente faça. E o último slide. Mas, ai daquele que, por efeito das suas dissensões, que é a falta de entendimento, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. O Espírito de verdade. Então, o que esse slide, né, finaliza? O que ele está nos dizendo? Que se a gente passar nos nossos dias essa existência querendo aplausos, querendo destaques, muitas vezes passando por cima dos outros, passando a perna nas pessoas, jogando sujo, como dizem, para conseguir um cargo de chefia, para conseguir um salário melhor, para conseguir ter destaque. Se essa é a minha meta de vida, Deus não tem nada mais para me dar, porque eu vou receber aqui na terra minhas recompensas. Então, é bem o que ele falou, as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, se eu quiser recompensa celeste, se eu quiser uma evolução espiritual, se eu quiser me melhorar moralmente, eu preciso abrir mão dessas minhas vontades. Por que eu preciso de destaque? Por que eu preciso de grandes salários?
né? Eu estava ouvindo uma terapeuta, depoimento dela, e nem sei como é que eu cheguei nessa entrevista, e ela dizendo que ela atende, assim, muitas pessoas abonadas, né? E a grande maioria das pessoas mais ricas, mais abonadas, que são destaques, quer seja na mídia, quer seja nas suas empresas, sofrem de depressão, pânico, ansiedade. Por quê? Né? Então, obviamente que esse não é o caminho certo. Ah, mas eu gosto, né? Mas eu preciso. A gente precisa, assim, a gente precisa trabalhar, a gente não pode ser um peso, não pode ser um encosto na vida de ninguém. A gente precisa trabalhar. Mas para que eu preciso de palácios, de carros do ano? Eu não preciso nada disso. O que eu preciso? Eu preciso de um teto, de um alimento, de um trabalho para que me dê o sustento, né? Como eu disse, para que não seja um peso morto na vida de ninguém. Mas tudo que vem mais do que isso, gente, é satisfação do orgulho, né? É claro que eu estou dizendo para vocês o que eu ainda não atingi, né? Também ouvi essa semana numa palestra que ele até citou o nome de eu não sei se era um discípulo de Jesus, o mais recente, que ele começou a dar palestra, sair, a evangelizar, tudo, e ele se aborreceu porque a maioria das coisas que ele falava, ele não conseguia pôr em prática. Aí ele parou. Ele parou de dar palestra, ele parou porque não achava justo, ele se sentiu hipócrita, né? Mas, na verdade, quando a gente fala, quando a gente dá uma palestra, se a gente for analisar, é mais para a gente mesmo do que para as outras pessoas, né? Porque os primeiros ouvidos que ouvem minhas palavras são os meus, né? Então, não é porque eu ainda não consiga praticar o evangelho na íntegra que eu não possa estar falando sobre, né? Então, eu posso compartilhar com vocês, é isso que eu faço, são os meus passos, os pequenos passos que eu tenho feito diariamente. E dizer que estou feliz por isso, porque se eu for olhar, né, eu acho que todos vocês, todos nós aqui, se a gente voltar um ano atrás que seja, ou que seja antes desse curso e agora, a gente já tem uma outra mente, né, a gente já está mais esperto, a gente está preocupado em evoluir, a gente quer evoluir, porque se assim não fosse, usando um dia de chuva como esse, friozinho, a gente não estaria aqui, na frente, né, de um computador assistindo aula, a gente podia estar assistindo uma série, comendo pipoca, um bolo de chocolate, ou sei lá o que seja. Então, meus queridos, vamos à luta, vamos dar o melhor que a gente puder. Se hoje eu errei, hoje eu fiz algo que eu não queria fazer, amanhã eu vou tentar não fazer. E se eu errar amanhã de novo, se eu ainda não conseguir atingir o meu objetivo, não tem problema. Sem culpa, sem remorso. Depois de amanhã vem outro dia. O importante é a gente estar na jornada, é a gente ter vontade, né? E se é que eu posso dar uma receita, uma boa receita, é o que a Cris colocou também. Vamos chamar por Deus, vamos colocar Deus diariamente na nossa vida. Vamos acordar com Deus, dormir com Deus, almoçar, fazer o café da manhã, da tarde. Vamos colocar Ele no nosso dia a dia. Se a gente lembrar, nós temos um anjo protetor que Deus nos destinou, cada um de nós tem um protetor, um guia, né? Conversemos com Ele. Ele é nosso amigo íntimo. A gente pode conversar. Ah, mas ele não fala comigo. Olha que fala. As tuas intuições, sabe? Pode me ver aquelas intuições na cabeça, é o teu anjo, né? A mão de Deus que tem para te ajudar. Então, como eu disse, nós temos todas as ferramentas, nós temos tudo à nossa disposição. É só ter vontade. Arregaçar a manga, tirar a preguiça e trabalhar na vinha. Dentro, fora, dentro, enfim, é isso. Pode falar, Cris. Oi, Helena, queria agradecer a tua aula, tuas aulas são sempre ótimas, as tuas participações eu sempre adoro, assim, porque tu sempre contribui bastante e eu queria deixar aqui o meu agradecimento para o grupo, porque se vocês soubessem a real dimensão que esse espaço que é oferecido para a gente, e eu fico muito feliz particularmente, assim, porque
O online é uma ferramenta para mim que funciona muito, né? As aulas gravadas, a questão de eu não poder assistir na mesma hora. Então, obrigada. Imagina. Eu sou eternamente grata também a esse grupo, né? Eu estou na luta há 5 anos já, em 2017. Na verdade, é quase nada de tempo, né? Mas eu passei por tantas coisas depois disso, que se eu não tivesse, se Deus não tivesse colocado essas pessoas, como a Cris, que foi a primeira que me chamou, como o Jorge, que hoje eu tenho como irmão, ele sabe disso, né? Nossa, só gratidão também. Deus tem sido muito bondoso conosco. Se vocês forem analisar, estarmos aqui, gente, é porque a gente aceitou, a gente deu sim, a gente já deu o primeiro passo, né? Nós somos chamados e aceitamos o chamado. Então, isso já é um grande passo que a gente está dando. Agora só falta praticar, né? Melhorar cada dia um pouquinho. Fala, Jorge. Oi, Helena, eu queria também te agradecer pela aula, está muito maravilhosa. Foi perfeita, foi, olha, fantástica. Aprendi algumas coisas, né? E te agradeço muito. Tá de parabéns. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Eu queria dizer uma coisa para o grupo. Ali ele diz ali que se a gente trabalhar e fizer as coisas por orgulho na vinha, né, nós não receberemos recompensa. Mas nós precisamos descobrir quando nós estamos fazendo alguma coisa, se ela é por orgulho ou não. E para isso fica o convite para as aulas de quinta, né? Na aula de quinta nós estamos exatamente abordando essa situação de como você olha para você mesmo e descobre se uma coisa é ilusória ou real, se é mentira ou é verdade. E como fazer esse processo todo. Então, isso é importante, porque é possível que você esteja fazendo um comportamento, tendo uma atitude que você pense que é certa. E pode ser que ela esteja atrelada a um orgulho, a uma vaidade, a uma arrogância, e a gente não vê. Então, quem quiser assistir às aulas, se não puder assistir no momento, assistam gravadas, estão excelentes. E nós vamos ter 3 aulas a respeito disso. Então é isso. Aí fica o convite para todo mundo e o meu agradecimento do fundo do meu coração para a Helena por ter nos dado esse momento tão agradável. Muito obrigado. Imagina, na verdade, a gente sabe que nós somos instrumentos só, né? Eu acho que Deus coloca as pessoas certas nos lugares necessários, né? E a gente é só instrumento. Então, tudo que foi falado aqui, acho que foi muito bem intuído, né? A gente sabe. Pelo menos a gente faz a oração e com esse propósito. E sobre o que tu falou, Jorge, eu acredito que a maioria das coisas que a gente faz hoje, que a gente, não vou fazer por bem, mas quase sempre, né? A gente está fazendo, esperando uma recompensa, esperando um agradecimento, esperando um reconhecimento. A gente não tem essa hombridade ainda, a hombridade de fazer o bem apenas por fazer. Inclusive, quando a gente faz algum bem para alguém e essa pessoa nem nos agradece, a gente acha ruim, a gente fica chateado. Então, nós temos muito que nos conhecer, sim. E a aula de quinta, com certeza. Quinta-feira passada, tive umas experiências bem interessantes, né? Não tão boas, mas, quer dizer, boas, maravilhosas, olhando pelo outro contexto, né? Mas é isso, assim, sabe? Com certeza, essas aulas de quinta, que com base naqueles textos, né, que o amigo, que a Cris psicografa, sempre tem muita informação boa, né? Nossa, maravilhoso. Maria Laura, não deixei de dar aula hoje, querida, me perdoe. Acabou demorando mais do que eu tinha me programado. E na terça-feira que vem é você, tá certo, Maria? Estás aí ainda? Não tem problema, amiga. Semana que vem eu começo. Então, tá bom, minha linda. Estaremos esperando também. Uhum. Mas, gente, agradecer a participação de todos, a paciência, né? Gostaria que alguém fizesse um encerramento. Eu posso fazer. Sim, e eu também quero agradecer muito a Deus por esses momentos, por essa oportunidade.
enfim, gratidão, gratidão e gratidão. Pois não, Cris, por favor, querida, pode fazer o encerramento. Eu convido todos a fechar os olhos, respirar e expirar profundo, botando talvez a mão no coração se sentir vontade para conectar com o chakra coronário. E pedimos, Senhor, nesta noite, pela equipe espiritual que acompanha este curso, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos. Pedimos àqueles que necessitam de uma melhora nos hospitais, o pai da Cris, aqueles que não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm um lar, aqueles que estão nas drogas. Conforte o coração e agradecer a oportunidade da vida, de cada dia podemos tentar novamente, um pouco mais e tentar fazer o melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. E com essa oração, damos como encerrado essa aula dessa noite. Obrigada, uma boa noite